Leitura do livro de Êxodo, capítulos 9 ao 12, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Êxodo capítulo 9. Então disse o Senhor a Moisés: Vai à presença de Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir para que me sirva. Porque se te recusares a deixá-los ir, e os detiveres por força, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma grande praga. E o Senhor separará o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor determinou um tempo certo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o gado do Egito morreu, mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou ver, e eis que do gado dos israelitas nenhum morrera. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não deixou o povo ir. E disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai para vós mãos cheias de cinzas do forno, e que Moisés as espalhe para o céu à vista de Faraó. E se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e furúnculos que arrebentarão em úlcera sobre o homem e sobre o animal em toda a terra do Egito. E eles tomaram as cinzas do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés as espalhou para o céu, e elas se tornaram em feridas que arrebentaram em úlceras sobre o homem e sobre o animal. E os magos não conseguiram ficar diante de Moisés por causa das feridas, pois a ferida estava sobre os magos e sobre todos os egípcios. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor havia dito a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: Levanta-te de manhã cedo e coloca-te diante do Faraó e dize a ele: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir para que me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há ninguém como eu em toda a terra. Porquanto agora estenderei a minha mão para que eu fira a ti e a teu povo com peste, e tu serás cortado da terra. E na verdade é por esta causa que eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Eis que amanhã, a essa hora, farei chover um grande granizo, tal como não houve no Egito desde a sua fundação até agora. Por isso, envia agora e ajunta o teu gado, e tudo que tens no campo, pois sobre todo o homem e todo animal que for encontrado no campo e não for trazido para casa, cairá o granizo e morrerão. Aquele que temeu a palavra do Senhor entre os servos de Faraó, fez seus servos e seu gado fugir para dentro das casas. E aquele que não considerou a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. E o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão para o céu, para que haja granizo em toda a terra do Egito, sobre o homem e sobre o animal, e sobre toda a erva do campo da terra do Egito. E Moisés estendeu seu gado para o céu, e o Senhor enviou trovão e granizo, e o fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. E houve granizo e fogo misturado com granizo, muito grave, tal como não houve em toda a terra do Egito desde que se tornou uma nação. E o granizo feriu em toda a terra do Egito tudo o que estava no campo, tanto homem como animal. E o granizo feriu toda a erva do campo e quebrou cada árvore do campo. Somente na terra de Gósen, onde os filhos de Israel estavam, não houve granizo. E Faraó enviou e chamou Moisés e Arão e lhes disse: Pequei desta vez, o Senhor é justo, e eu e meu povo somos ímpios. Rogai ao Senhor, pois é o suficiente,
para que não haja mais trovões fortes e granizo, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. E Moisés lhe disse: Assim que eu sair da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, e o trovão cessará, nem haverá mais granizo, para que saibas que a terra é do Senhor. Mas quanto a ti e a teus servos, sei que não temereis o Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho estava enrolado. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, pois não eram crescidos. E Moisés saiu da presença de Faraó e de sua cidade, e estendeu suas mãos ao Senhor, e os trovões e o granizo cessaram, e a chuva não foi derramada sobre a terra. E quando Faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou ainda mais e endureceu seu coração, ele e os seus servos. E o coração de Faraó foi endurecido, e não deixou os filhos de Israel ir, como o Senhor havia dito por Moisés. Êxodo, capítulo 10. E disse o Senhor a Moisés: Vai à presença de Faraó, porque eu endureci o seu coração e o coração de seus servos, para que eu mostre estes sinais diante dele. E para que tu fales aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas e meus sinais que fiz entre eles no Egito, para que saibas que eu sou o Senhor. E Moisés e Arão foram à presença de Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Quanto tempo recusarás a humilhar-te diante de mim? Deixe meu povo ir para que me sirva. Senão, se te recusares a deixar meu povo ir, eis que amanhã trarei locustas para a tua costa, e cobrirão a face da terra para que não consigas ver a terra. E eles comerão o resto do que escapou, o que restou do granizo, e comerão toda árvore que cresce no campo. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, que nem teus pais, nem os pais de teus pais viram, desde o dia em que eles estiveram sobre a terra até este dia. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor vosso Deus. Não sabes ainda que o Egito está destruído? E Moisés e Arão foram levados novamente a Faraó, e ele lhes disse: Ide, serve ao Senhor vosso Deus, mas quem são os que irão? E Moisés disse: Iremos com nossos jovens e com nossos velhos, com nossos filhos e nossas filhas, com nossos rebanhos e com nosso gado iremos, porque precisamos celebrar uma festa ao Senhor. E ele lhes disse: Que o Senhor assim esteja convosco, assim como eu vos deixarei ir, e vossos pequenos. Olhai, pois há mal diante de vós. Não será assim. Ide agora vós que sois homens, e serve ao Senhor, pois isso é o que desejastes. E eles foram expulsos da presença de Faraó. E o Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre a terra do Egito, para que as locustas venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que o granizo deixou. E Moisés estendeu seu cajado sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra durante todo aquele dia e toda aquela noite. E ao amanhecer, o vento oriental trouxe as locustas. E as locustas subiram por toda a terra do Egito, e descansaram em toda a costa do Egito. Terríveis foram. Antes destas, nunca houve locustas como estas, nem depois destas haverá. Pois elas cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e elas comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que o granizo havia deixado. E não ficou verde algum nas árvores, nem nas ervas do campo em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó em chamar a Moisés e a Arão e disse:
pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente esta vez, e rogai ao Senhor vosso Deus que ele tire de mim somente esta morte. E ele saiu da presença do Faraó e suplicou ao Senhor. E o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo que tirou as locustas e as lançou ao Mar Vermelho. Não ficou uma locusta em toda a costa do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó para que ele não deixasse os filhos de Israel ir. E o Senhor disse a Moisés: Estende tua mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas tão escuras que possam ser sentidas. E Moisés estendeu a mão para o céu, e houve densas trevas em toda a terra do Egito por 3 dias. Eles não viam uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, serve ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e vosso gado. Deixai também os vossos pequenos ir convosco. E disse Moisés: Deve dar-nos também sacrifícios e ofertas queimadas, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E também nosso gado irá conosco. Nenhum casco ficará, porque disso tomaremos para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com o que serviremos ao nosso Senhor até chegarmos lá. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele não os deixou ir. E Faraó lhe disse: Sai da minha presença. Toma cuidado para que não veja mais a minha face, porque no dia em que vires a minha face morrerás. E disse Moisés: Disseste bem, não verei a tua face novamente. Êxodo capítulo 11. E disse o Senhor a Moisés: Trarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir, ele certamente vos expulsará daqui completamente. Fala agora aos ouvidos do povo, e que todo homem peça de seu vizinho e toda mulher de sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu favor ao povo à vista dos egípcios. Além disso, o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, à vista dos servos de Faraó e à vista do povo. E Moisés disse: Assim diz o Senhor: À meia-noite sairei no meio dos egípcios, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que está assentado sobre o seu trono, até mesmo o primogênito da serva, que está atrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Mas contra qualquer dos filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, contra homem ou animal, para que saibas que o Senhor faz diferença entre os egípcios e Israel. E todos estes servos descerão a mim e se curvarão diante de mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso eu sairei. E ele saiu da presença de Faraó com grande ira. E disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, e o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que não deixasse os filhos de Israel sair de sua terra. Êxodo capítulo 12. E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais,
um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo o tomem segundo o número de almas. Cada homem, segundo o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mesmo mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. E tomarão do sangue, e o colocarão nas suas ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo, e pão ázimo e com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, a sua cabeça com os pés e suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte, e o que restar disso até a manhã seguinte, queimareis com fogo. E assim o comereis, com vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés e vosso cajado na vossa mão. E o comereis com pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei por toda a casa do Egito nesta noite e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal. E contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes, e quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações. Fareis dele uma festa por ordenança eterna. 7 dias comereis pães ázimos. Até o 1º dia, afastarás o fermento de vossas casas, porque todo aquele que come pão levedado, desde o 1º dia até o 7º dia, essa alma será cortada de Israel. E no 1º dia haverá uma santa convocação, e no 7º dia haverá uma santa convocação para vós. Nenhum tipo de trabalho será feito neles, exceto aquilo que todo homem precisar comer, só isto poderá ser feito por vós. E observareis a festa do pão ázimo, porque nesse mesmo dia eu tirei vossos exércitos da terra do Egito. Por isso, observareis este dia nas vossas gerações por ordenança eterna. No 1º mês, no 14º dia do mês à tarde, comereis pão ázimo, até o 21º dia do mês à tarde. 7 dias não se achará fermento em vossas casas, porque todo aquele que comer o que estiver levedado, essa alma será cortada da congregação de Israel, seja estrangeiro ou nascido na terra. Não comereis nada levedado, em vossas habitações comereis pão ázimo. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai um cordeiro segundo vossas famílias e matai a Páscoa. E tomareis um molho de hisopo, e molhareis no sangue que está na bacia, e passareis na verga e nas 2 ombreiras da porta com o sangue que está na bacia. E nenhum de vós sairá pela porta de sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando ele vir o sangue na verga e nas 2 ombreiras, o Senhor passará sobre a porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Observais isto por ordenança para ti e para os teus filhos para sempre. E acontecerá, quando estiveres na terra que o Senhor vos dará, segundo o que ele prometeu, que guardareis este culto. E acontecerá quando vossos filhos vos disserem: O que queres dizer com este culto? Que direis: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E o povo curvou a cabeça e adorou.
E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que estava sentado no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na masmorra, e todos os primogênitos do gado. E Faraó se levantou à noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios. E houve grande clamor no Egito, porque não havia uma casa em que não houvesse um morto. E então chamou a Moisés e a Arão à noite e disse: Levantai-vos e sai dentre o meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, serve ao Senhor como tendes dito. Também levai vosso rebanho e vosso gado, como tendes dito, e sai, e abençoai-me também. E os egípcios apressaram o povo para que os lançassem fora da terra com pressa, porque diziam: seremos todos mortos. E o povo tomou sua massa antes que levedasse, e suas amaceiras amarradas em suas roupas sobre os seus ombros. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, e pediram dos egípcios joia de prata e joias de ouro e vestimentas. E o Senhor deu ao povo favor à vista dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam. E eles despojaram os egípcios. E os filhos de Israel viajaram de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, além das crianças. E uma multidão mista também subiu com eles, e rebanhos, e vacadas, e muito gado. E assaram bolos ázimos da massa que haviam trazido do Egito, porque não estava levedada, porque foram lançados fora do Egito, e não podiam demorar, nem haviam preparado para si alimento algum. Ora, a permanência dos filhos de Israel que habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que ao final dos 430 anos, aconteceu nesse exato dia que todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta é uma noite para ser bem observada para o Senhor, por tê-los tirado do Egito. Esta é aquela noite do Senhor, a ser observada por todos os filhos de Israel nas suas gerações. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, mas o servo de cada homem comprado por dinheiro, depois que o tiveres circuncidado, dela comerá. O estrangeiro e o servo assalariado não comerão dela. Em uma casa se deverá comê-la. Não levarás coisa alguma da carne para fora da casa, nem quebrareis seu osso. Toda a congregação de Israel deverá celebrá-la. E quando um estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que todo homem seja circuncidado, e depois que ele se aproxime e a celebre. E ele será como aquele que é nascido na terra, porquanto nenhum incircuncidado comerá dela. Uma lei haverá para o que é nascido na terra e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu que no mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito por seus exércitos. Glórias a Deus por mais um dia em que podemos fazer a leitura bíblica, porque a muitos não é permitido essa leitura e a eles essa palavra nem chegou. Nos ajude a levar a palavra de Deus a mais pessoas e fazê-la conhecida, para que corações sejam transformados por esta palavra abençoada do Senhor. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado todas as vezes que uma nova leitura for postada. Você também pode compartilhar essa palavra. Por hoje eu fico por aqui. Amanhã faremos nova leitura se o Senhor assim nos permitir. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo.